Meus queridos amigos, uma boa noite para vocês. Esperamos que todos estejam bem, dentro das possibilidades desse momento difícil que todos nós estamos atravessando. E vamos tocando o nosso barco nessa direção que escolhemos. Muito bem, nós estamos aqui fazendo essa questão do Reflexões. Vamos explicar a vocês a história do Reflexões. Há algum tempo atrás, o Ronaldo nos procurava no Colégio Leopoldo, junto com o Dimário, para que nós pudéssemos cuidar de uma programação na Rádio Rio de Janeiro. Ele achava um absurdo não estar dentro, até pelo que Leopoldo Machado sempre representou no trabalho brasileiro. E o Leopoldo Machado faz parte do programa que inaugurou a Rádio Rio de Janeiro. Inclusive eu tenho essa foto, ele lá com o Geraldo de Aquino e tal. É uma foto histórica do Leopoldo Machado, que sempre se meteu em tudo. Leopoldo não era fácil. E o Ronaldo veio aqui com o Dimário para nos conversar sobre isso com a gente. E nós aceitamos de pronto. Eu perguntei ao Jerônimo se ele queria participar do trabalho do programa Reflexões. Ele aceitou de imediato, a esposa também aceitou de imediato. E nós começamos lá o programa Reflexões. Isso em 1982, 83, por aí, né? E começamos e a coisa caminhou com toda tranquilidade. Depois nós achamos que a hora na rádio havia ficado muito cara para nós e a partir daí nós nos desligamos do programa, continuamos a fazê-lo durante um período aqui na Rádio Tropical e depois nós paramos realmente. Mas aí agora com essa questão da pandemia nós achamos que podíamos fazer de novo. E eu conversei com o Ronaldo, o Jerônimo encontra-se com problemas de saúde, e eu perguntei ao Ronaldo se queria altercar, né, com o Jerônimo, eu e tal, e o Ronaldo topou de imediato. E aqui estamos, de segunda a sexta, conversando com vocês no programa Reflexões. Por isso eu não coloco o programa Reflexões com o Ronaldo Gomes, por isso, como começou lá atrás com o Jerônimo, eu coloco a participação do Ronaldo Gomes. Só para esclarecer a vocês aí que o brasileiro hoje ele tem uma mania de entender tudo mal. Mas vamos esperar o Ronaldo dar o seu boa noite aí a todos os ouvintes. Paz e saúde é o que nós estamos precisando, e muito diálogo. Boa noite a todos. E hoje, como não há coincidência, Paulinho sabe disso, não existe coincidência, a frase que hoje eu escolhi é de uma pessoa que o Paulinho não conhece, nunca conheceu na vida, que é de Leopoldo Machado. Mas eu acho que ele não conhece. De vista. Possivelmente de vista. É uma frase que, se não for de Leopoldo Machado, está aí agora para corrigir isso, porque o que tem de coisas para serem corrigidas, que vem tudo em nome de Leopoldo Machado e às vezes distorcido, mas essa aqui eu quero crer que seja assim. Então deixamos para o final, não é coincidência, essa frase de Leopoldo Machado, esse pensamento. Tá ok, Ronaldo. Hoje, antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de
de dar um grande abraço a alguém que durante muitos anos foi um radialista muito querido na região, que é o Ednelson. Ednelson sempre foi um radialista muito querido aqui na nossa região. E ele fez a sua passagem agora. Então eu queria mandar um grande abraço para o nosso Ednelson. Queria mandar também um grande abraço para o nosso Raimundinho, que trabalhava no cartório do segundo ofício. Raimundo era um sujeito formidável. E nós temos estas dificuldades. Quem me avisou do Ednelson foi o Reginaldo Barbosa. O Reginaldo também, que tem mais hora de rádio que urubu de voo. O Reginaldo está sempre ligado aí nas rádios, sempre fazendo esporte, já fez programa de samba, faz hoje programa de entrevistas. Então, o Reginaldo é o cara aí da comunicação. Então, eu queria mandar um abraço para o Reginaldo e lamentar não ter podido ir a Deus, ao corpo material do Ednelson lá no Jardim de Mesquita. Mas ele sabe o quanto nós sempre gostamos dele, o quanto sempre o Colégio Leopoldo esteve aberto ao Ednelson. Que Jesus, Ednelson, o abençoe, ilumine e guarde onde você estiver nesse momento. Reginaldo está dando seu boa noite para nós. A Ana Seixas também, a nossa querida Sarinha Freitas também, a Rosane Ribeiro também. Estamos aí já, logo abaixo, quem estiver sintonizado aí, logo abaixo, vocês têm a foto do Ednelson. Tá, ele está logo aí na minha página, no Facebook, ele está logo abaixo aí. A gente tem perdido amigos, perdido convívio, tá? Não se esqueça, nós temos perdido o convívio. E a saudade é um atributo que não tem jeito. Nós teremos sempre. Eu até hoje não consigo ler certos textos do Leopoldo Machado sem me emocionar. Eu não consigo falar sobre Dona Leopoldina, sobre o professor Newton, sem sentir emoção. Quer dizer, a saudade não tem jeito. A saudade, ela fica e sabe Deus quando ela vai ser aplacada. Mas ela existe. Não tem jeito. Muito bem. Nós teríamos que conversar. Ontem nós não chegamos nem a falar sobre a questão do nosso governador. Mas hoje a gente já viu que os especialistas em direito já começaram a se manifestar. Então não seria eu que iria me assoberbar em querer dar conselhos. Mas nós temos que começar a verificar no Brasil. Um grande abraço, Célio, para você também. Grande abraço ao Célio Machado. Nós temos que começar a aprender no Brasil que governador é uma autoridade eleita pelo povo, que prefeito é uma autoridade eleita pelo povo. E nós não podemos assodadamente retirarmos governadores como nós temos feito. Nós tivemos uma prisão aí do governador Pezão, do ex-governador Pezão. Se ele está envolvido, não está, não estou discutindo nada disso. Porque eu não sou delegado de polícia, não sou promotor, não sou juiz. Nem advogado. Nem advogado dele. Ah, no advogado deles, advogado eu sou, não deles. Não deles. Mas não deles. Mas o que acontece? Nós precisamos parar com essa mania de prende, mata e esfola. Vamos parar com esse negócio. Não é porque alguém falou que aquilo já é verdade.
tá? O ônus da prova cabe a quem acusa. Então você tem que ter alguma coisa especificamente provada para que se tome uma medida. O Pezão foi preso e não tinha nem sido ouvido no inquérito. E ele atrapalharia muito, né? Porque ele estava a menos de 30 dias do término do seu mandato. Qual o dano que esse indivíduo podia fazer se já ficou praticamente 8 anos no poder? O dano que ele deveria provocar já havia provocado, Ronaldo. Sim. Então tem umas coisas que o meu cérebro realmente tem dificuldade. Quando eu falo nessa questão do afastamento do Witzel, não votei no Witzel, não acho o Witzel um indivíduo político, mas isso não tem nada a ver. O direito é o direito para qualquer pessoa, inclusive para nós. Para você que bate palma para o arbítrio, abre o olho. Porque amanhã o arbítrio pode ser em cima de você. E aí você vai reclamar. Bom, aí não adianta, você bateu palma para o arbítrio contra o outro. Tá? O ditado antigo, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, vale exatamente para isso. Nós não podemos ficar batendo palma para todo mundo. Não estou defendendo ninguém, só estou fazendo uma observação técnica. A questão dos governadores do Rio terem sido presos, até aí nós temos um condenado, que é o Sérgio Cabral. Governadores condenados nós temos no Brasil inteiro. Agora, o Rio de Janeiro, vocês, habitantes do Rio de Janeiro, eleitores do Rio de Janeiro, precisam saber da sua importância. Da importância do Rio de Janeiro perante o Brasil e da importância do Rio de Janeiro perante o mundo. Importantíssimo que vocês saibam disso. O Rio de Janeiro, o Brasil inteiro fica de olho em cima. Tudo o que acontece no Rio de Janeiro. Quantos deputados, senadores ficam às vezes mais no Rio de Janeiro do que em seus estados de origem? É só vocês fazerem uma pesquisa simples. O Rio de Janeiro é um lugar especial, gente. Bonito por natureza. Como diz lá a canção lá do Jorge Ben. Eu moro num país tropical. E ainda vou dizer uma coisa. Sem medo de errar. Se o Rio de Janeiro não vai bem, também não vai muito bem, não. Aqui foi anos capital e aqui continua sendo um paraíso fiscal ainda. Me perdoem, é a minha opinião. Se o Rio de Janeiro, o dia que o Rio de Janeiro alavancar, o Brasil vai alavancar. Ah, mas São Paulo é que tem isso. Eu estou falando em outros aspectos, principalmente o aspecto político. Principalmente o aspecto político. Desculpa o corte, Paulinho, aí do... Não, vamos em frente, rapaz. O Rio de Janeiro tem uma característica invejável. Ele atrai gente do mundo inteiro. Ele é totalmente diferenciado do resto do Brasil, com questões ainda difíceis de você administrar. O casal Garotinho, por exemplo, foi mais rejeitado no Rio pelos cariocas propriamente ditos. É bom que a gente esclareça, carioca é o adjetivo pátrio para aquele que nasce na capital do estado do Rio de Janeiro. Então o cara nasceu na Pavuna, nasceu no Engenho de Dentro, nasceu na Barra, ele é carioca.
Ele nasceu em Duque de Caxias, ele é duque caxiense. Nasceu em Nilópolis, ele é nilopolitano. Agora, todos nós somos fluminenses. Todos nós, nascidos no estado do Rio de Janeiro, somos fluminenses. Não esqueçam desse detalhe importante. Não há como fazer confusão. Nós estamos aí em cima do 7 de setembro e vocês vão ver a participação dos fluminenses naquela época. E o Rio de Janeiro era a capital do Império do Brasil. Mas nós já tínhamos lá a imprensa, nós já tínhamos lá o Reverbero Fluminense lutando pela nossa independência, nós tínhamos vários jornalistas firmes e fortes na luta, nós tínhamos os maçons na luta, a maçonaria já com divisões naquela época, o manifesto maçônico já é enviado a várias lojas e potências naquela época. Ô, gente, unidade só tem no número 1 se não tiver fracionamento. Se você fracionar, você vai dividir o 1 também. Então, por favor, você vai ter o 0, que pode ser 001, pode ser o 0,5, o 0,4. Você vai ter o fracionamento. Então, esse negócio de divisão, vamos parar com esse negócio de unidade. Não, todo mundo, rapaz. Para com isso. Vamos aprender a conhecer como é que a banda toca. Nós estamos vivendo um momento, Ronaldo, interessantíssimo. Qualquer um sabe coisa nenhuma, rapaz. Para com essa generalização que não chega a lugar nenhum. Não há como você generalizar. Eu lembro o Jô Soares fazendo um programa humorístico e ele virava para o Tele e dizia assim: Tele, bota a ponta, Tele. Tele, agulha tem ponta. Palito tem ponta. Só a seleção brasileira que não tem ponta, Tele. Eu lembro. Então, com o que eu estou dizendo com isso? Que todo mundo no Brasil também entende de futebol. Nós vimos aí o VAR chegar como uma novidade e o goleiro do Botafogo, se não me falha a memória, no último jogo quebrou o VAR. Quer dizer, essa atitude do brasileiro é que nós temos que ser comedidos. Ele, quando entra no campeonato, o jogador, ele sabe das normas. Tudo. Ele sabe das leis que vão reger a partida. O juiz não pode, no meio da partida, dizer assim: agora o goleiro não pode mais botar a mão na bola. Agora todo mundo pode botar a mão na bola, menos o goleiro. Isso não pode acontecer. As regras são previamente estabelecidas. Você só começa o campeonato depois que você faz uma reunião, que você faz um conselhão, um conselho arbitral. Você junta todo mundo para discutir como os árbitros vão proceder. Isso aí tudo é discutido previamente. Perfeito. Assim como nossa lei, né, Ronaldo? Toda ela é discutida previamente. Sim. Tem gente aí que adora falar mal da religião tal, da religião tal, religião tal. Todas as religiões, porque a religião é pessoal, cada um se identifica com ela por sua fé, cada um se autodenomina seguidor daquela fé, não é um título de nomeação, é uma autodeterminação.
Então vocês vão ver pessoas dos mais diferentes segmentos religiosos pessoas envolvidas em escândalos. Então não há como você condenar credo nenhum. Não, a religião não tem culpa. A religião não. Os credo... homens que estão à frente pecam, o problema é deles, mas não fale da religião. Ele usou a seu bel prazer, ele tem o livre-arbítrio para isso, para deturpar ou seguir de fato o que lhe pede a religião. Mas a religião, ela não tem culpa. O credo é pessoal, cada um tem o seu. E não cabe interferência de ninguém no credo pessoal. Não. Então, por favor, essas análises que a gente pega na internet e tal, eu já deleto. Tem algumas análises que eu deleto até o companheiro que fez. Quando ele simplesmente agride, eu simplesmente saio do grupo. Porque bater palma para agressão é algo que eu não vou fazer nunca na minha vida. Eu vou bater palma para questionamento, para discussão. Eu tenho minha opinião, o Ronaldo tem a opinião dele, vocês que estão nos ouvindo têm as suas opiniões, mas elas têm que ser discutidas. E como dizia... Enquanto estivermos discutindo no campo das ideias, tudo bem. Levou para o pessoal, tem alguma coisa errada. Esse é o erro. É o grande erro. E como dizia Ulisses Guimarães, a discussão tem que ser sentados. Levantou, ficou de pé, acabou a discussão. Aí já não é mais discussão. Então ela tem que ser sentados, né? Cada um respeitando o tempo do outro. Sim. O diálogo é assim. Olha como é que é o diálogo. Infelizmente, olha como é que está sendo o diálogo. Paulinho, eu tenho algo para lhe dizer, tomamos uma decisão, mas queria ouvir a sua opinião. Ué, se já tomou decisão, como é que eu quero ouvir a sua decisão? Decisão sobre o quê? Sua opinião sobre o quê? Se a decisão já foi tomada. É o diálogo que nós estamos vendo por aí. Mas já foi tomada a decisão, mas eu queria ouvir sua opinião. É estranho, é estranho. Aí eu faço o seu... Você não vai mudar nada. Você não vai mudar nada. Você vai dar opinião que não vai servir para nada. Está decidido, não há diálogo. O diálogo já foi dado. Mas eu queria ouvir você, eu tenho um diálogo com você, mas a decisão já foi tomada. Ué, é assim que funciona. Tá tudo certo. Mas vamos lá. Nós estamos aqui com 18 curtidas na nossa transmissão. Temos 18 pessoas curtindo. Muito obrigado. Temos os comentários da Rosângela Mello, professora Rosângela Mello. Um grande abraço, ela diz que é verdade e dá o seu boa noite. Professora Leila Marina também dando o seu boa noite. Obrigado, professora, por estar conosco. Ela também que fazia parte do... não direto, mas fazia parte volta e meia do Reflexões. E fazer reflexões, Ronaldo, é negócio de louco, rapaz. A gente saía daqui para a Ilha do Governador, voltava pela linha vermelha. No início do Reflexões, várias vezes nós tivemos que sair da linha vermelha porque havia tiroteio, tá? Logo depois dela inaugurada. Então, não foi uma brincadeira fazer Reflexões, não. Foi um assunto muito sério. E saíamos lá da ilha meia-noite, meia-noite e 15. Eu lembro um dia que eu cheguei lá e o portão da Rio de Janeiro estava todo furado de bala. Tinha entrado uma bala lá na sala do Gerson Simões Monteiro, pela janela. Então, o tiroteio ali no Morro do Dendê
era normal. E a gente fazendo o programa ali porque a gente acreditava, tinha fé no trabalho que era feito. E posso dizer a você, sem medo de errar, Ronaldo, nós fizemos parte dos melhores ibopes da Rádio Rio de Janeiro. Eu ainda guardo alguns aqui comigo. Batemos índices memoráveis no nosso Reflexões. Outro dia eu estava na Rádio Tropical, uma senhora, eu sou Paulinho Leopoldo. Eu falei, perfeitamente. Ah, conheci a voz, estava com saudade, não sabia nem que o senhor estava aí. Agora eu começar a acompanhar o senhor nessa rádio. Então você faz amizades memoráveis no rádio. O rádio é uma bênção. O rádio ainda é. É uma bênção. E é preciso que nós trabalhemos em cima disso. Mas muito bem. Aqui está o Arquimedes Santos, grande Paulinho Leopoldo, com enormes lembranças de pessoas que fizeram parte da vida de todos e que descansem em paz. Nossos sentimentos à família. Obrigado, Arquimedes. Jesus abençoe os seus comentários, não é, de amizade. Tasli Araújo também está conosco, Rafael Duarte, Ana Seixas, Jesuíno Domingos, grande Jesuíno. Jesuíno, não esqueci de você, não. Amanhã eu soluciono o problema lá da rádio e tudo, fique tranquilo. Luiz Carlos Bittencourt, vizinho, ex-aluno do Colégio Leopoldo, grande abraço. Pedro Moacir, dia do psicólogo aí firme, o Pedro Moacir discutindo aí o campo lacaniano, junto com a turma da Unigran Rio, com a Universidade Católica de Petrópolis. Que Jesus o abençoe, Pedro Moacir. Sarinha Freitas, José Augusto Lucas. Ei, José Augusto Lucas. Ronaldo Pereira, Marco Antônio Barros, também vizinho nosso. Antônio de Oliveira Dutra. Professor Caetano, grande abraço. Carlos Augusto, grande abraço. Muito bem. Ô, Paulinho, só uma coisa. Jesuíno, você me fez um convite pelo Face, foi bom lembrar. E eu aceitei, mas o próprio Face não permitiu, porque você já atingiu 5.000 amigos, seguidores. Então, infelizmente, fiquei a ver navios. Eu não pude, aceitei, mas fiquei a ver navios, tá? Só para deixar registrado para eles que não foi uma opção minha. Infelizmente, o Face não possibilita. O Jesuíno é um camarada que negócio de 5.000 amigos para ele é brincadeira. Então, Jesuíno, eu aconselho você a abrir uma página. Isso. Eu no Facebook eu tenho a página Paulinho Leopoldo Mestre e tenho o meu Facebook, que é o Paulinho Leopoldo Barros. Paulinho Leopoldo Mestre, quase ninguém conhece. Mas se eu não puder anexar ao Paulinho Leopoldo Barros, eu peço que ele vá me seguir na Paulinho Leopoldo Mestre. É uma opção, Jesuíno, que eu aconselharia você a fazer. Porque você é um camarada de muitos amigos. Vai ampliar. 5.000 você tira de letra. Outro cuidado que eu queria lembrar ao Jesuíno, que eu já tomo aqui, é o cuidado com a questão dos óbitos. Às vezes você tem um óbito e não dá baixa do seu Facebook. Aí, de repente, você esquece que aquela pessoa não era muito chegada, aí vem os parabéns e você dá os parabéns e a pessoa já foi. É verdade. Aí o pessoal, a pessoa que recebe até se sente ofendida. Poxa, o Paulinho não guardou, que essa minha irmã já fez o seu desenlace, etc. Então, eu aconselho a retirar, tá? Ou a fazer uma observação de luto no amigo, para que você não incorra num erro desse, que eu estou falando porque eu já incorri.
tá? Eu estou falando porque eu já cometi essa mancada. Um dia eu dei os parabéns a uma professora, ela já havia falecido há mais de 4 anos. Ela havia trabalhado comigo na prefeitura de Nova Iguaçu e eu perdi o contato e aí dei essa mancada, tá? Jesuíno, conselho do amigo para você. Jesuíno, o Ronaldo deu uma entrevista boa para você também. O Jesuíno me informa muito, Ronaldo, das questões ali de Magé, de Saracuruna, de Guapimirim. Outro dia ele me informou que Guapimirim esse ano sai com 4 mulheres candidatas a prefeitas. Bom. Rapaz, Bom. uma já é deputada estadual por Guapimirim, e são mais 3. Quer dizer, ó, Guapimirim, o sexo feminino saindo na frente. Jesuíno, mande sempre informações para nós que serão sempre muito bem-vindas. Um grande abraço. Bom, Arquimedes Santos mandou um forte abraço. A Deise Almeida, um forte abraço. Renan Traquinas mandou dizer a você, Ronaldo, que você também não aceitou ele. Não, aceitei. Aceito. Renan Traquinas de que você não aceitou ele como teu amigo. Manda de volta que eu vou aceitar, aceito todos. Eu vou lá, fico olhando, vou aceitando. Impressionante. Então tá aí, seu Renan. Meu perdão, mas eu aceito sim. Tá aí. Não foi perseguição do Ronaldo contigo, não. Muito bem. Continuando nosso bate-papo. Então essa questão de você generalizar, ela é trágica. Porque você perde espaço. Então, nós aqui no programa, a gente começa a policiar o que a gente afirma. Todo mundo não existe. A gente começa a policiar o linguajar. Porque, de repente, você acha que todo mundo pensa igual. Ih, rapaz, o Arquimedes aqui. Arquimedes, rapaz, é o filho que está aqui. O pai dele, que nós chamamos carinhosamente de Sassá, porque ele gostava de usar aquele chapéu nordestino e tinha o Sassá da novela. Grande amigo Sassá, um forte abraço no grande Sassá, amigo nosso. É que o Arquimedes é o filho que esteve aqui, entrou aqui na nossa conversa. Grande abraço ao Sassá também. Então vejam só, quando a gente fala de independência do Brasil, a gente entra nessa questão. Seria muito bom que vocês agora começassem até o 7 de setembro a entrarem na internet e começarem a discutir o que acontecia no mundo nesse momento. O que acontecia nos Estados Unidos, nesse momento da nossa independência, o que acontecia na Europa e, principalmente, o que aconteceu 50 anos antes. Porque o que aconteceu na Europa, na América do Norte, nos 50 anos antes, de forma específica, influenciou em todo mundo. Influenciou na história de todos. Outro dia eu via lá uma pessoa emitindo uma opinião desagradável com relação à França. E eu fiquei apavorado com aquela observação. Porque a França foi fator decisivo na independência dos Estados Unidos da América do Norte. Os americanos não ganhariam dos ingleses, não expulsariam os ingleses sem a intervenção direta da França. Vou repetir, sem a intervenção direta da França. A França tem um papel preponderante na independência. Os Estados Unidos têm que ser gratos eternamente à França.
A França não precisava lutar pela independência dos Estados Unidos. Muito embora ela tivesse ali suas possessões no Canadá, ela não necessitava se envolver numa questão de Estados Unidos com a Inglaterra. Mas, vocês conhecem aquele ditado popular? Eu dou um boi para não entrar na briga, dou uma boiada para não sair. Vocês conhecem essa história? É o caso da França com a Inglaterra. Ela dá um boizinho para não entrar na briga. E era um poderio na época, um poder enorme. Então vocês vão ver que a discussão França e Inglaterra, historicamente, é enorme. É uma briga eterna para ver quem manda mais. Eu vou ler depois um trecho aqui do Napoleão Bonaparte, em que ele analisa a questão da Inglaterra com relação à Europa. E vou ler aqui alguns historiadores, como Hugues Durand, por exemplo, ele faz uma análise de Napoleão. E para quem critica muito Napoleão, ele deixa claro que não restava à França outra medida senão a que Napoleão tomou, porque a Inglaterra os sufocava. Sufocava também a nós brasileiros via Portugal, porque Portugal era um obediente integral às questões de Inglaterra. É bom que vocês vejam bem isso. Portugal obedecia literalmente às questões de Inglaterra. Portugal só podia negociar na Europa se trouxesse as mercadorias e entregasse para a Inglaterra negociar. Portugal pegava seus navios, navegadores portugueses, passava os momentos horrorosos de navegar no entorno da África. Você vê que Vasco da Gama, né, passa lá pelo Cabo das Tormentas, lá o Bartolomeu Dias passa lá pelo Cabo das Tormentas, depois vira Cabo da Boa Esperança, porque é por lá que eles começam a chegar às Índias para negociar. Porque os turcos, já otomanos naquela época, impediam aquele transporte ali pela questão central oriental do planeta, para o Oriente Médio. Tá? Eu falei central oriental, é a mesma coisa. O Oriente Médio. Então, vocês não se esqueçam disso. Os portugueses é que ralaram para fazer tudo isso. Leiam sobre o escorbuto, que é a falta de vitamina C no organismo. Leiam que a expedição de Vasco da Gama perde 2/3 do seu pessoal. Navegar não era brincadeira não, gente. Para quem não dá valor aos portugueses, vamos começar a conversar sobre os portugueses. E tinha os piratas também. Os piratas, vocês perdoem, os piratas, eu tenho que fazer aqui um capítulo especial. É bom. Para tratar de bucaneiros, para tratar de piratas, para tratar de corsários. Vocês tinham isso aí legalizado. A Inglaterra legalizava o corso. O indivíduo que saqueava os navios e trazia o produto do saque para a Inglaterra. O negócio é sério, gente. Não estão falando de brincadeira, não. A coisa é séria e muito desonesta. Tá? Não se esqueça. A gente tem a mania aqui no Brasil, pirata era francês, por isso que era corso da ilha da Córcega. A gente conta as historinhas que a gente vai escutando e começa depois a ver que não é nada disso. É isso aí. E não tem nada a ver também com os piratas do Caribe. Aquilo é muito bonito como filme. Mas a Espanha, eu vou dizer uma coisa a vocês, até hoje
até os dias de hoje, existem companhias internacionais que buscam tesouros nos mares, em especial no Atlântico. Em especial naquela região da América Central. Porque o indivíduo saía com as riquezas da América e eram saqueados por navio francês, por navio inglês. Então, por favor, você quando ficar batendo palminha aí para estrangeiro, você bata palma para o que tem que bater palma. Mas tem muita coisa que você não tem que bater palmas. Paulinho, me dá uma brecha. Oi. Vamos voltar lá para 300, 200, 300 e poucos, mais ou menos por aí, antes de Cristo, com Alexandre o Grande. Olha, pesquisem que vocês vão ver que até hoje certas estratégias de guerras são usadas pegando os ganchos do passado ainda. Para ver como a história se repete em muitas coisas e parece que é novidade, mas está vindo com aprendizagem lá da história. Alexandre o Grande, eu estou falando de Alexandre o Grande, tem outros, Gengis Khan e por aí vai. As estratégias de guerra é impressionante como você vê em filme aí, e a história relata isso, que você pega esses ganchos, seja ela de que tempo for, ela se repete. É interessante isso. Eu estou falando isso, Paulinho, porque você vê hoje muitas situações no mundo, como é o caso da independência, você falou isso, como há o mundo todo eclodindo e a gente achando que é só aqui que está acontecendo um fato. E não, a coisa ela é universal, ela tem uma universalidade aí no meio. Vocês vejam bem, Sócrates, como Jesus, nada escreveu. Você não tem escritos de Sócrates. Vocês têm escritos sobre Sócrates. Assim como Jesus nada escreveu. Vocês têm testemunhos sobre Jesus. Então, quando vocês citam testamentos, vocês estão citando testemunhos. E onde nós temos N controvérsias até hoje. Não pense que essa questão dos escritos de Jesus é uma questão que acabou, que está suplantada. É nada disso. Muita coisa. Vocês têm N evangelhos para serem discutidos, evangelhos que são considerados apócrifos e outros que não são, mas não entraram na compilação bíblica. Então, por favor, sempre com muita prudência quando nós fizermos as afirmações. Agora, já que o nosso Ronaldo tocou nesse tal de Alexandre, esse tal de Alexandre, que ele acaba de tocar, esse cara é associado, historicamente, deixa eu mandar só um abraço aqui para o Marcos Almeida Cunha, grande abraço, Marcos, Jesus abençoe, obrigado. Luizete Pereira de Carvalho, obrigado, tá, por estarem aí conosco, a Deise Almeida, firme e forte. Não sei o que houve com o Geraldo hoje, não vi o Geraldo ainda, mas vamos em frente. Tinha até uns assuntos de trens para conversar com ele, mas fica para amanhã. Então, quando vocês lembrarem de Alexandre, esse tal de Alexandre, que o Ronaldo acabou de falar, esse cara andava metido com uma escola socrática, esse cara é gozado, ele andou metido com essa escola. E um tal de Aristóteles andou sendo professor dele. Foi? Caramba. Devagar. Olhem o grande escritor brasileiro Paulo Freire, o grande educador Paulo Freire. Outro dia alguém disse aí que o Paulo Freire era comunista, eu morri de rir. Aí o nosso Cortella virou e falou assim, não, vocês estão enganados. O Paulo Freire
não estuda a Universidade de Harvard, nunca estudou a Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard que estuda Paulo Freire. O Costello, com aquela tranquilidade dele, né? O Paulo Freire é um fenômeno. Vai para lá para aprender o que está aqui. Olha só, traz de lá, a matéria-prima saiu daqui, foi para lá e trazemos para cá. Mas isso não é novidade, né? É difícil. Nós lembramos o Rio de Janeiro, vai procurar um sanitarista em Paris, e Paris informa ao Brasil que o maior sanitarista do momento no mundo era o doutor Oswaldo Cruz e morava no Rio de Janeiro. Isso aí acontece todo dia, Ronaldo. Isso aí não é novidade, né? Isso aí para nós é a coisa mais normal do mundo. E cumprindo lá o que Jesus já dissera, ninguém é profeta em sua terra. Então na sua terra ninguém dá valor. Mas quando ele falou em Alexandre, eu me lembrei que Alexandre teve Aristóteles como professor. E Aristóteles, gente, é um cara da antiguidade que fala sobre tudo que vocês quiserem. Qualquer tratado que vocês pensarem, o Aristóteles escreveu. Aí sim, escrito. Qualquer tratado que vocês quiserem. E é interessante, porque Aristóteles, com toda a sua sapiência, ele era a favor de regime ditatorial. Não tinha nada de democrata. Aristóteles era 100% a favor de regime ditatorial. É um que tem que mandar, é um que tem que reger e vambora, senão a coisa não funciona. E, do outro lado, coladinho com ele ali, descendendo da mesma escola, está o Platão republicano. Olhe como é o pensamento. Mesma casa, mesma escola, e um a favor das questões ditatoriais e o outro democrata. Está lá a República de Platão para todo mundo ler. Então é importantíssimo que vocês saibam que verdade absoluta não existe. A verdade é sempre momentânea. Ela está sempre junto daquele instante que nós estamos vivendo. Não se esqueçam. A verdade de hoje pode não ser a de amanhã. Na medicina vocês veem isso todo dia. Vocês vejam, o mundo discute a questão da vacina. Cuba está lá debruçada sobre a questão da vacina. Cuba vive em cima da questão da saúde. E suponhamos que haja uma vacina de Cuba saudável, que haja uma vacina da China saudável. Nós não vamos adotar porque o regime lá é diferente do nosso? Ou nós vamos nos preocupar com as vidas que essas vacinas podem salvar? Por favor, gente, sem radicalismos. Se você é radical e não gosta da nossa linha de pensamento, não tem problema. Aqui são aqueles que trabalham pelo engrandecimento cultural e pela luta pelas discussões. Acreditamos piamente que da discussão nasce a luz e participamos dessa linha. Muito bem, eu já estou aqui, já avancei para chuchu no horário, muito embora eu tenha começado com 15 minutos de atraso, mas eu já estou aí com 50 minutos. Eu gostaria sempre de fazer menos de uma hora. Nós temos várias discussões a serem feitas, nós temos que concluir essas discussões do Império. Nós temos aí para discutir Voltaire, Danton, Marat, Camille Desmoulins, a Revolução Francesa, os escritores iluministas que influenciaram. Nós temos as questões maçônicas no Brasil, que N pessoas insistem aí em dizer que não existiu.
estão lá as citações em Minas das reuniões na casa de José Álvares Maciel. As primeiras reuniões aqui no Rio de Janeiro também são nas residências. Nós vamos discutir em quais residências existiram essas reuniões. Até porque a questão do Grande Oriente no Brasil é recente. É em cima da proclamação da independência. É em cima, é ali na seca. Pedro I vai a grão-mestre, ele vai de forma galopante, aprendiz, companheiro e mestre, ele cumpre a escala e vai a grão-mestre. E não cumpriu um ano, ele cumpre meses. Mas tudo a gente tem que discutir com vocês num outro momento, para a gente poder estar ajustando as lorotas que algumas pessoas contam e que não querem se aprofundar na discussão. E não se esqueçam, tá? Não falei aqui sobre o Marquês de Pombal, mas eu não esqueço não, minha memória é de elefante, é do tamanho do corpo, proporcional. O Ronaldo falou para a gente conversar sobre o Marquês de Pombal, tem uma influência muito grande no apoio à maçonaria, e tem uma influência muito grande contra os jesuítas. Marquês de Pombal chega a expulsar a Companhia de Jesus de Portugal. Ele tem um trabalho, ele fica muito preocupado com aquele que seria chamado de Papa Negro, que é a questão da Companhia de Jesus, Inácio de Loyola. Nós depois temos que conversar sobre um indivíduo que eu nem sei se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar em Pinamanique? Pinamanique, olha que palavrão que eu arrumei aqui agora para nós estudarmos. Poderosíssimo. Ele sobe ao poder em Portugal junto com Dona Maria I. E vai promover uma caça aos maçons histórica. E tudo isso nesse período, gente, que antecede a nossa independência. Não existe nenhum fato isolado. Todos os fatos vêm de uma sequência de outros fatos. Eu agora arrumei aí uma literatura toda em cima do Lampião, do seu Virgulino Ferreira, e eu estou me apaixonando pela literatura. Depois nós vamos conversar sobre isso também. Uma vez a minha cunhada me mandou uma mensagem de que ela estava lá na Gruta de Angicos, onde Lampião teria sido morto. E ela mandou a relação dos mortos, que está na placa lá da Gruta de Angicos, e eu, essa placa está errada. Quer dizer, a placa oficial que está lá está errada. Quer dizer, o indivíduo fez e não procurou detalhes históricos para fazer. E hoje a turma continua mostrando esses erros históricos. Mas isso é uma discussão mais para frente. Nosso Lampião aparece num regime ditatorial também no Brasil. Um período onde as volantes no Nordeste fazem o que querem. E a gente tem que discutir muito isso, né, Ronaldo? Isso nós temos que discutir, principalmente a violência da autoridade constituída. Ronaldo, suas conclusões, Excelência? Meu querido Renan, por favor, reenvie, porque ou foi falha minha ou eu não vi, porque realmente todos que eu aceito, tá ok? Mas reenvie. O nosso forte abraço. Um carinho a todos. E a frase hoje, o pensamento é de Leopoldo Machado. É rápido, ele diz assim: é uma batalha à vida que toda a gente sacode, até que, em lutas, se acabe. Nessa batalha renhida, olha que palavra bonita, renhida, pode o moço, mas não sabe. Sabe o velho, mas não pode. Isso é profundo. Pode o moço, mas não sabe.
Sabe o velho, mas não pode. Reída é sangrenta, é alguma coisa por aí, mas pesquisem também para vocês verem que palavra bonita. Pode o moço, mas não sabe. Sabe o velho, mas não pode. Nosso abraço, que Jesus os abençoe. Mantenhamos as nossas preces e a nossa vigilância. A situação ainda é crítica. Silenciosa, mas ainda é muito crítica. Verifica depois, Ronaldo, se essa citação não está entre aspas. Porque sim, era uma citação que o Leopoldo costumava dizer que não era dele. Perfeito. E a citação era: não sabe o jovem o quanto pode, não pode o velho o quanto sabe. Então Leopoldo usava isso para chuchu nas suas preleções, rapaz. Está entre aspas, não está? Esse tal de Leopoldo eu conheço um pouquinho, cara. Eu falei, mas é maravilhoso, eu achava que você não conhecia, mas eu me enganei. Não, o Leopoldo é. E tem muita coisa do Leopoldo que eu realmente não conheço, mas cada dia eu procuro me esmerar para conhecer mais. Bom, meus amigos, chegamos aqui ao final de mais um Reflexões. Muito obrigado a todos pela presença amiga, fraterna, por estarem nos aturando sempre, por estarem sempre juntos com a gente nesses momentos. E continuem vibrando. Nós precisamos de boas vibrações. Nós precisamos, nesse momento difícil, de orações e de vibrações. Aquelas famílias que sentiram a dor da perda, essas famílias precisam desse amparo amigo e fraterno, e nós precisamos nos lembrar daqueles que não recebem essa vibração positiva. Por favor, o ódio só faz mal a uma pessoa. O ódio só faz mal a uma pessoa, aquela que o possui. Ela é que vai sofrer com ódio. O outro que você odeia, ele não está nem recebendo a sua carga de ódio. Muitas vezes ele não está nem sabendo da sua carga de ódio. Mas o ódio só faz mal a você que tem. Não se esqueça disso. Não faz bem nenhum. Vai fazer mal ao seu fígado, vai fazer mal ao seu rim, vai fazer mal aos seus pensamentos. Esquece isso, que isso não resolve nada. Que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde. E até amanhã com mais um Reflexões. Fiquem com Deus.